Mas agora vamos para esse assunto que eu sei que vocês estão esperando e eu também, porque a gente vai aprender mais de medicina chinesa. É um universo realmente cheio de sabedoria e a gente tem que entender como que a gente coloca isso nos nossos dias hoje. Então a gente convidou mais uma vez ele que é terapeuta, mestre em terapias orientais, doutor Márcio Nagahashi. Ah, eu vou treinar. Bem-vindo, querido. E você tá? Porque Obrigado, o sobrenome Carol. é, né? Nagahashi. Mas é muito bonito, viu? Obrigado. Vamos lá. Márcio, você queria fazer uma introdução muito importante antes da gente entrar aqui nas questões de sintomas que as pessoas podem estar apresentando no momento e dos tratamentos, que é a questão do nosso Setembro Amarelo, que a gente está falando tanto de saúde mental e de alguns alertas extremamente importantes, até para a nossa juventude, né, para os adolescentes, está bem grave, né? Sim, e queira ou não, Setembro Amarelo, ele fala muito isso sobre a parte a saúde física afetando emocional. Só que hoje, no dia a dia, na prática, a gente percebe muito que os sinais, o corpo ele dá muitos sinais. Tanto é que nós trouxemos hoje aqui diversos sinais que o corpo dá. Sim. Só que, Carol, olhando o dia a dia mesmo assim, 70% das doenças, dos desequilíbrios que a gente coloca pela medicina oriental, a gente coloca que ela vem da parte emocional. Entendi. Ou seja, muito daquelas dores que estão aqui hoje nas plaquinhas, elas vêm de fundo emocional. Entendi. Começaram ali com outro problema que está aqui. E assim, a gente sabia que a gente ia viver essa questão, porque eu me lembro durante a pandemia, que a gente fez várias entrevistas muito importantes nesse sentido e que todos os especialistas médicos, psicólogos disseram, vai vir um boom pós-pandemia grave de doenças mentais. E foi justamente o que aconteceu, né, Márcio? Então eu entendo como o seu trabalho é muito importante nesse resgate, né? Porque a gente sabe que alguns tratamentos precisam de medicamento e temos que ter, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, mas isso aqui é milenar. Sim. Como não acreditar, né? É uma vasta terapia, né? Então, tanto é que cada terapia, cada acupuntura mesmo que ela é hoje muito difundida, até uma terapia milenar, que acus, ela vem de agulha e puntura de ponto, então de colocar a agulha num ponto. Só que hoje também a gente explica muito em cursos, palestras, falando até que a acupuntura na realidade, ele é o ponto ali, então você pode estimular esse ponto, né? Uhum. A quiropraxia, que é outra técnica também que vem crescendo muito até, principalmente aqui nessa parte do Brasil, o pessoal tem conhecendo muito que é ligado à parte de coluna, o ajuste de coluna, o próprio shiatsu, que shi é dedo, atsu é pressão, a drenagem linfática, que na realidade é o que? É drenar as linfas, ou seja, trabalhar, deslizar essas linfas para o ralo, drenar, o próprio nome já está falando, drenando o líquido do corpo. E a reflexologia podal, que as crianças amam, adoram, que é aquela massagenzinha nos pés, porém tem todo um aspecto terapêutico, funcional para o organismo. E é bem indicado, então, para as crianças? Muito, Olha muito. Que legal. Principalmente a criança que tem muita cólica intestinal, dificuldade para dormir, a reflexologia ela é mágica. Olha, pode ajudar no sono. Muito. E até na questão de concentração, foco. Sim, com certeza. Porque como existem os pontos, nós temos alguns pavilhões, né? Os pés é um dos principais, mas nós temos a cabeça, a orelha, as mãos, que refletem o nosso organismo como um todo. Então, o resultado, gente, olha que ideia interessante para a gente levar as crianças, né? Sim. E que não dói, porque muitas vezes quando a gente fala até da acupuntura e da agulha, a gente sabe que pode ter, né, uma questão ali de insegurança para fazer nas crianças, pode doer, enfim. Mas, para os adultos, eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo. E a acupuntura, sim, é o que nós falamos. Às vezes é ponto só, às vezes uma sementinha ou um apalpador já resolve. Já resolve, já está ali agindo, já está ali agindo. Vamos lá, então, Márcio, para nosso momento aqui, entendendo as indicações. A ideia é falar de sintomas e todo mundo vai se identificar, eu já digo isso para você, porque tem coisa aqui que eu acho que a maioria está passando por isso. E o Márcio vai contar qual órgão, então, está em desequilíbrio no nosso corpo, qual elemento também está envolvido e qual tratamento a gente tem, certo? Vamos começar com esse aqui.
cansaço excessivo e peso no corpo. Ontem a gente fez uma pauta com um médico e a gente estava falando sobre isso, o quanto nós estamos já no nosso limite, esgotadas, as mulheres esgotadas, e muitas deram o seu relato, Márcio. Né? Então, eu escolhi propositalmente esse primeiro aqui, meninas. Esse elemento aqui, ele está ligado ao elemento água. E a água está ligado à coluna, ao rim, bexiga, ou seja, cansaço. Tanto é que o pessoal, quando ele reflete muito cansaço, ele vem e ele traz essa mão aqui atrás, verdade, nas costas. Assim, então, tanto é que aquela imagem de dor nas costas é aquela imagem típica de colocar as mãos na região aqui das costas, do cansaço. Deitar. E ele está muito ligado à coluna, que está ligado a esse elemento água, cansaço, normalmente por falta de líquido. Então, se o elemento é água, que representa rins e bexiga, ele está em desequilíbrio, provavelmente a pessoa está dormindo mal e está se hidratando pouco. Por isso que começa a gerar esse cansaço, esse peso no corpo, esse desânimo. E aí a técnica que mais representa isso daí é a quiropraxia. A quiropraxia, ela consegue, de uma forma conjunta, corrigir, ajustar a estrutura do corpo para devolver a função normal do organismo. Então, conforme você corrige, alinha a estrutura, a gente vem corrigindo, vem fazendo algumas manipulações, correções, o organismo começa a trabalhar. E esses nervos que passam aqui, eles mandam informações para os órgãos. E aí ele consegue de maneira para equilibrar não só a função energética, mas também fisiológica, o corpo. E aí é mágico, assim. Tanto é que as pessoas, elas falam assim: nossa, depois que eu fiz a quiropraxia, me deu um up, me deu uma energia. Lá no Japão eles falam que a correção da coluna rejuvenesce em 10 anos. Uau! Muito bom. Você é quiropraxista também? Eu sou quiroprata também. Porque quando a gente fala da quiropraxia, hoje a gente sabe que aumentaram aí muitos profissionais da área, mas que é algo que deve ser feito com segurança, certo? Eu acho que você bate nessa tecla também, né, Márcio? Porque muito. É uma técnica, é uma técnica muito nervo, complexa. Né? Hoje eu até ministro o curso. Eu morei no Japão, eu fui estudar essa técnica da quiropraxia Seitai lá. Então eu trouxe para cá, montei o meu método, a gente utiliza da massagem, da quiropraxia. Precisa ter todo o embasamento, um conhecimento técnico para você poder avaliar e entender, escutar um pouquinho até da dor da pessoa, né, Carol? Para a gente poder manipular o corpo. Não é simplesmente a pessoa deitar lá e gerar alguns estalidos, algumas cavitações, simplesmente assim ela levantar às vezes com mais dor. Não, ela tem que sair muito melhor do que ela entrou. Com energia e com esse rejuvenescimento de 10 anos, como dizem os japoneses. Vamos pro próximo, já manda perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV. Eu vou pro outro muito comum, queda de cabelo. Pois é, queda de cabelo a gente consegue também cuidar. De que órgão a gente vai cuidar aqui? Queda de cabelo também está ligado à deficiência do rim, do elemento água novamente. Olha, não sabia. Ou seja, provavelmente essa pessoa ela não está se hidratando bem, ela está cansada demais, ela começa a gera uma sobrecarga, um estresse, e aí por isso que começa a ter toda essa parte de queda de cabelo, a pessoa começa a pentear, ou até no próprio banho percebe que enfraqueceu as fibras, os fios ali, começou a enfraquecer. Uma terapia muito recomendada é o shiatsu. Olha lá. A gente recomenda muito essa técnica de shiatsu, que eu até acabei de falar, que shi é dedo, atsu é pressão, que dentro da terapia oriental, a gente utiliza muito o toque. Então, o massagear no couro cabeludo alivia, ativa a circulação, melhora toda essa função energética e aí o cabelo vai ficar lindo e maravilhoso. Que bom! Então, olha, gente, shiatsu, então, quando, sintoma de queda de cabelo. Eu já tenho perguntinha pra você. Meninas, mandem, porque ele é fera. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ruvinho, um beijo. Para ter um sono reparador, qual a terapia oriental é recomendada? O sono é uma coisa, Ruvinho, é uma coisa muito interessante. O sono, até no programa anterior, a gente falou muito sobre alguns pontos de insônia que auxilia muito.
insônia, o que é na realidade assim? O elemento fogo, ele tá trabalhando, ou seja, excesso de calor na cabeça. Tá. Então a cabeça tá trabalhando. Tanto é que quando a pessoa, ela não consegue dormir, que é insônia, ela tá tentando entrar no sono e não consegue. Precisa entender sempre isso. Por que ela não tá? A cabeça tá trabalhando em excesso. O elemento fogo, coração e circulação tá trabalhando demais. Isso daí. Olha, que interessante. Demais. E aí, insônia, a gente recomenda muito a acupuntura. A acupuntura. Porque a acupuntura, ela gera um equilíbrio no organismo como um todo. Então, ela vai equilibrar o organismo para baixar a ansiedade, diminuir os batimentos cardíacos e aí sim a pessoa melhorar a respiração. Olha. E aí acabar conseguindo dormir. Que interessante. Sabe o que eu ia te perguntar, já que você já tocou no assunto da acupuntura? É a frequência que a pessoa vai, né, ter ali, né, as sessões de acupuntura, ela vai variar de acordo com a queixa, enfim, com a idade, com o que ela apresenta, porque eu me lembro, eu fiz antes de engravidar. Aliás, um dos intuitos era engravidar. E deu muito certo, mas eu fazia uma vez por semana, eu sempre tive essa sensação, será que a gente pode fazer um pouco mais? O quanto é o limite, muitas vezes, dessas terapias? A frequência vai depender de caso a caso, de pessoa para pessoa, vai depender do seu objetivo. Por exemplo, você comentou dessa questão da gestação, a parte de fertilidade hoje cresceu muito a procura por acupuntura. Por quê? Porque ele precisa equilibrar, preparar o corpo da mulher para conseguir todo o processo ali fisiológico, biológico funcionar. Então vai variar muito por exemplo, eu pegando um exemplo seu. Em média eu vou pedir para você uma vez por semana, mas se de repente você vai tá muito corrido no seu trabalho, às vezes a gente vai espaçar ou a gente vai aproximar um pouquinho mais. Entendi. Mas em média vai ser mais ou menos assim. E vocês sentem ali quando estão colocando, quando tá equilibrando realmente, sim, né, Márcio? Exato, através alguns pulsologia, língua, iridologia, nós vamos fazendo algumas avaliações e perguntas também, né, Carol? Porque aqui no Brasil as pessoas na clínica, no consultório, elas procuram se comunicar muito. Elas procuram falar dos sinais, dos sintomas, o como que ela tá, se ela dormiu bem, se o intestino dela funcionou bem, como é que tá a disposição dela, para aí sim você conseguir montar um protocolo e equilibrar o corpo como um todo. É muito incrível, parabéns. Obrigado. Tem mais perguntinha, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Simone, um beijo. Estou com um inchaço abdominal. O que você sugere para ajudar? Ótimo. Vai depender, esse inchaço abdominal, vai depender se ele tá... aí eu teria que perguntar para Simone o seguinte... Esse inchaço, ele tá ligado realmente, o intestino dela não está funcionando bem, não está trabalhando bem, precisa realmente observar muito dos sinais e sintomas que o corpo tá ali funcionando. Na maioria das vezes, o inchaço, ele é excesso de líquido. Tá. E esse excesso de líquido, novamente, o rim, cansaço, não está trabalhando bem. Porém, o inchaço abdominal pode ser por intestino também, que não está trabalhando bem. Então, não só um sinal específico pode ser relacionado. O inchaço abdominal, eu colocaria para ela, de repente, dentro das massagens, muito mais uma reflexologia podal do que uma drenagem linfática, porque é muito mais relacionado o inchaço dela à parte de equilíbrio do organismo. Eu não colocaria. Já se fosse um inchaço de membros, que seria braços ou pernas, aí eu recomendaria uma drenagem linfática. A gente tem um inchaço aqui, gente, vou aproveitar para colocar. Então são coisas diferentes. E eu te pergunto, quais elementos estão envolvidos? Se for no intestino, se for no rim? Sim, o elemento, se for no rim, ele está ligado ao elemento água. Se for no intestino, já é o elemento metal, que é pulmão e intestino grosso. E aí é muito interessante a gente até observar, às vezes, esse inchaço vai refletir na tonalidade e coloração da pele, temperatura. Então a gente precisa observar esse tipo de coisa no organismo. Então a gente precisa observar. Às vezes a pele vai ficar um pouco mais quente ou mais fria. Então a gente vai observar para entender qual elemento que está em desequilíbrio. Fantástico, tá vendo? Então, Simone, tem que procurar ajuda, mas aqui você já indicou. Então, como é o abdominal, você indicaria a reflexologia podal. Vamos para um próximo? Olha só, deixa eu pegar aqui um interessante.
E esse é interessante. Cãibras frequentes. Quem aí sofre com as cãibras? Meu Deus, como dói. Né? É rápido, mas é intenso. Cãibra é ligada à parte de circulação. Então, cãibra, ela tá tendo uma contração involuntária. Porque provavelmente o organismo ele tá deficiente em algumas vitaminas, proteínas, algum mineral que está em desequilíbrio. E aí nós precisamos observar que a cãibra, na realidade, normalmente ela dá muito à noite, até, Carol. A pessoa, às vezes, ela acorda com aquela contração muito forte. Eu indicaria muito mais uma acupuntura para equilibrar o corpo como um todo. Então, ela vai muito, assim, de forma parecida, como você fala, da circulação, com a insônia. Sim. Então, as pessoas que estão dormindo mal, estão dormindo pouco e ainda tem cãibra, olha só quantas coisas. Porque ela está tendo uma contração involuntária ali no músculo. Ele está gritando, ele está falando, ele está dizendo o que ele está provocando, por que a cãibra está em ação. Ou seja, a circulação, elemento fogo, está em ação. Novamente, elemento fogo. Tanto é que pessoas, quando nós falamos elemento fogo, são aquelas pessoas bem vermelhas no rosto, sabe? Você vê que o rosto dela, ela está em excesso. A temperatura ali do rosto está muito alta. Então, tudo isso tá sobrecarregando, tá gritando, está falando. Tem que fazer acupuntura, então, para organizar tudo. E qual elemento está envolvido? Fogo. Fogo. Aí, nesse caso, aí, verdade, é o fogo. Tanto na insônia quanto nas cãibras frequentes. Tem perguntinha já? Na tela, olha lá. Obrigada, Amanda, um beijo. Mãe de um bebê de 8 meses e grávida de 4. Bom, primeiro, parabéns. Que bênção, que maravilhoso. Mas ela disse, estou exausta. Qual terapia posso fazer? Beijo, Amanda, vai dar tudo certo. Boa hora para você, viu? Amanda, uma terapia muito interessante. Existem várias terapias que ela poderia fazer, mas uma terapia muito interessante que eu aconselharia seria uma reflexologia podal. Por que a reflexologia podal? A reflexologia podal, ela tá cansada. Ela tem, o corpo dela está se preparando para uma nova gestação, ela já tem um bebê ali, ela já tem uma criança ali que está pedindo atenção, a massagem nos pés, e ela já vai até se preparar para o organismo dela equilibrar como um todo. Então eu aconselharia uma reflexologia podal. Porém, Carol, eu até colocaria que se ela tiver algum problema de ciatalgia, que é a inflamação no nervo ciático, aí eu orientaria para ela utilizar a quiropraxia. Mesmo grávida? Mesmo grávida. A partir do 3º mês, até um dia antes, nós atendemos quiropraxia às gestantes. Que legal! Inclusive, muitos médicos, os obstetras, eles indicam a terapia, a quiropraxia, para corrigir esses desajustes articulares ali, porque, queira ou não, o corpo da mulher está sendo preparado para algo sair ali, no caso o bebê, né? Deve ajudar até no parto normal, imagino. Muito. Ele estimula. É legal, no parto normal, a gente combina muito a quiropraxia com a acupuntura. Funciona, casa perfeitamente. Que bonito, né? Bonito, sim. Não sabia. E eu até ia te perguntar na questão da reflexologia também, pontos que podem ser abortivos, não tem problema? Aí que tá. Dentro das terapias, por isso a importância de buscar um profissional com conhecimento, porque existem alguns pontos que são considerados abortivos. Por exemplo, excesso de massagem no ombro e aqui no IG4, que é esse ponto aqui, da pontinha aqui da mão, ele estimula demais o organismo e aí sim pode provocar um aborto. Porém, quando a pessoa ela tá prestes a nascer, chegou no tempo, já está encaixado o bebê, a gente procura até estimular para o bebê sair para adiantar mesmo, isso, né? Exato. Como um estímulo para nascer. Para nascer. Legal. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Jomaira, um beijo. Qual o benefício da auriculoterapia? A auriculoterapia, como havíamos falado, Jomar, ela é um pavilhão auricular, ele é reflexo. Tanto é que a orelha, ela tem o formato, nós quando estudamos, é como se a nossa orelha, aqui é a cabeça, aí começa o meio da coluna e aqui o final. Os órgãos principais, eles estão aqui no meio. Então ele é um reflexo do nosso corpo. O benefício de equilibrar o corpo, cansaço, estresse, a parte emocional também. De repente, se a pessoa está muito ansiosa ou depressiva ali, a auriculoterapia funciona
muito bem. Que legal. Em combinação a acupuntura. Até porque a pessoa vai para casa depois da sessão e ela fica um tempo maior com esses pontos sendo, né, estimulados. ali estimulados, diferente da acupuntura que ela faz num momento e depois retira as agulhas, né? Isso. Então acho que deve ser muito, muito bem-vindo. Vamos para mais perguntinhas, já eu escolho mais um probleminha aqui, olha lá. Obrigada, Silvana, um beijo. Estou com dor no pescoço, o que pode estar desequilibrado? Pescoço, ele é bem interessante. Provavelmente, Silvana, o que está acontecendo com ela? O pescoço, ele é a região onde nós conseguimos mais movimentar. Tá. Então o pescoço, por conta da AC1 e AC2, a Atlas e a Axis, onde nós conseguimos o máximo de mobilidade do corpo. Então ela é uma região da coluna onde a gente consegue mais movimentar. O corpo dela está falando que ela não quer enxergar o problema ali. Então ela precisa muito observar o que ela não está querendo enxergar, o que ela não está querendo ver. A quiropraxia, nesse caso, ela é muito indicada. Por que a quiropraxia ela vai ser indicada? Porque a gente vai corrigir toda a estrutura dela, desde a parte de quadril, ao meio das costas e aí o pescoço. E aí com certeza essa tensão no pescoço, que vai virar ou já aconteceu um torcicolo ali, vai amenizar e muito. E tem algum elemento envolvido? Tem, novamente é ligado ao elemento água. Rins, bexiga. Só que no caso dela, eu pensaria que a dor no pescoço dela é muito mais ligado ao elemento madeira, que é irritação, raiva, não querer ver o problema, tensionar. Então o elemento madeira tá gritando bastante aí. Olha que interessante, é verdade. Então ela vai agora se perguntar, né? Identificando, pode ser que você tenha aberto aí um caminho bem bacana para ela. E você sabe que é bem interessante, Carol, que quando você explica da onde está vindo a dor dela, a pessoa ela reflete e ela pensa, o que eu não tô querendo enxergar? O que eu não tô querendo ver que tá aqui na minha frente? Então é isso. E aí ela pergunta para ela mesma, e aí a tendência do corpo dela é trabalhar e cada vez ela movimentar não. E aí tem uma dica, posso dar uma dica simples para eles? É o movimento de sim, não, e eu tô nem aí. E aí você vai conseguir, de certa maneira, enxergar o problema, olhar, aliviar, se soltar. E tirar aquele peso, né? Sim. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Silvana. Um beijo. O que poderia ajudar para artrose nos joelhos e quadril? Articulação, né? Articulação. Acho que a gente tem aqui dores articulares. Dores articulares. Dores articulares, nesse caso da artrose, eu aconselharia a pessoa utilizar acupuntura. Por que acupuntura? Artrose é uma coisa que todos nós um dia vamos ter, que é um desgaste ósseo. Esse desgaste ósseo, ele vem por algo ali em desequilíbrio. Tá. Como a acupuntura ela trabalha todo o desequilíbrio ali, então nós vamos equilibrar o corpo como um todo com o método da acupuntura. Ou seja, nós vamos equilibrar o corpo e aí sim, todas essas dores do joelho, artrose, irão melhorar. Tá certo. Dá tempo demais, né, Gláucia? Na tela, olha lá. Quantos minutos? Miara, né? Um beijo, Miara. Obrigada. Fascite plantar. Ai, isso dói, hein? Em um dos pés, o que sugere? Isso dói. Fascite plantar. Fascite plantar nada mais é do que uma inflamação na planta do pé. E aí lembra que nós falamos que os pés eles têm pontos reflexos, porém o pé é a base. Tanto é que hoje nós vemos muita gente treinando na academia, treinando no parque, descalço. Porque nós cada vez mais com saltos, sapatos errados, procuramos não pisar no chão. Por isso que a criança tem a necessidade de andar descalça. Por que a criança tem a necessidade de andar descalça? Porque ela precisa pisar no chão. A reflexologia podal, ela é muito importante. Por isso, ela vai soltar a fáscia, equilibrar, então vai desinflamar ali a planta do pé. Então, reflexologia podal para quem está com fascite plantar. Márcio, meu tempo acabou, mas você volta, né? Eu falei para vocês que ia ser uma aula muito gostosa, com muita sabedoria, muito aprendizado. A gente tem várias queixas aqui pra gente discutir, mas o Márcio volta e a gente consegue aprender um pouco mais. Eu vou deixar o contato dele para vocês, é o @Nagahashi, NAGAHASHI @nagahashi.espaço, @nagahashi.espaço, e vou deixar o seu WhatsApp 915693501, 915693501. Vocês encontram o trabalho dele. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Arigato.